Boa noite! Bom, vocês já sabem, quem está assistindo aí gravado, passa uns minutinhos. Hoje nós vamos falar como que a loja vai ser depois do evento de amanhã, o segredo dos shoppings revelado aos lojistas. Vitória, vamos chegando, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Jailton, tudo bem? Vamos entrando, acabei de abrir a live, esperar o pessoal chegar aí. Tudo bem com vocês? Da onde vocês falam? Vamos lá, Renata. Da onde vocês estão falando? Quem quiser colocar aqui no chat, a gente tá começando agora a live, né? Como que a loja vai ser depois do evento de amanhã, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pessoal, vamos chegando. Bom, como que a live... Haroldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Como que a loja vai ser depois do evento de amanhã? Vamos chegando. Quem tá assistindo gravado, passa uns minutinhos. Quem tá assistindo aí, encaminha a live para pelo menos 3 pessoas, vai? 3 lojistas aí que precisam saber desse evento, que precisam estar nesse evento. Ontem não saiu a live, mas eu fiz um post que vai ao ar entre hoje e amanhã. Eu não vi para quando o pessoal programou ele, mas o que eu aprendi, né, advogando para lojistas de shopping center. Como a live não aconteceu ontem, esse tema, o assunto todo o script, ele virou um post e vai ser colocado aqui no Instagram, certo? E hoje a gente vai falar então de como a loja vai ser, né? Porque qual é o propósito do evento? Por que a gente faz esse evento, né? E qual é o nosso objetivo com as lojas, né? Com esse evento. Eu trabalho com lojistas de shopping, com empresas eu trabalho há 15 anos, mas com lojistas de shopping há mais ou menos 5, 6 anos, tá batendo aí quase 6 anos. E foi quando eu comecei a advogar para os lojistas, aí eu tinha pelo menos 10 anos de advocacia, eu me surpreendi com a realidade e com as necessidades dos lojistas, né? Eu me surpreendi com muitas questões jurídicas e não jurídicas muito próprias, né, do setor de lojistas, coisas que em outros setores empresariais, em outras áreas e durante todos os meus primeiros 10 anos de advocacia, eu nunca tinha imaginado que pudesse existir dessa forma, né? Então, o evento, ele veio dos meus clientes mesmo, dos lojistas que eu já conversei, que eu já atendi ou que, enfim, passaram de alguma maneira por mim. E a frase que eu sempre escutei: se eu tivesse te conhecido antes, se eu soubesse desses detalhes antes, né? E se. Então, resolvi fazer o evento justamente por isso, para trazer esses conhecimentos básicos que fazem toda a diferença, que de básicos não tem nada, que parecem às vezes muito básicos, né? Hoje, para mim já é básico, porque, enfim, eu repito, né, e trago e lido com essa realidade há tanto tempo, mas pra gente espalhar mesmo o conhecimento, sabe? Pra gente divulgar esse conhecimento, porque são detalhes que, se os lojistas soubessem no início da relação, ou antes de se endividarem, ou antes de colocarem todas as suas fichas dentro do shopping, com certeza eles teriam agido de uma maneira diferente. E eu não estou dizendo que não tivessem aberto a loja, ou que não tivessem, né, investido na loja, mas teriam feito de uma forma diferente, né? Teriam feito de uma maneira diferente. Então, toda essa necessidade que eu fui colhendo com os lojistas durante esse caminho, e os estudos que eu passei a desenvolver, os mercados que eu comecei a analisar, as estatísticas que eu comecei a acompanhar,
elas estão todas compiladas dentro do manual de sobrevivência, mas principalmente dentro do evento, né? O manual é só uma pincelada ali em tudo que a gente consegue tratar por escrito, digamos assim, e no evento a gente traz realmente o conteúdo. E qual é o nosso objetivo? Como que a gente quer que a loja saia desse evento, né? Acho que o primeiro ponto da questão da loja, de como ela deve ser depois do evento, o primeiro ponto é clareza, né? Clareza sobre o que é e o que não é dentro do shopping center. O direito que tem e o que não tem. O que deve pagar e o que não deve. O que deve fazer e o que não deve. Porque eu vejo assim, os lojistas passando por inúmeras dificuldades e imaginando soluções que não podem ser implementadas, né? E ao mesmo tempo tendo à sua disposição, né, ao seu alcance, digamos assim, questões que poderiam estar sendo utilizadas para trabalhar com a loja e que acabam não sendo observadas. Então, primeiro ponto, a primeira questão que vai mudar na loja é a clareza sobre onde ela está, né? Onde ela realmente está nessa relação. É a primeira coisa. É entender esses detalhes do que é empreender em shopping center, mas no detalhe mesmo, entendeu? Eu não vou passar por cima, eu vou contar o que pode ser contado só dentro de um evento fechado e não aqui no Instagram, né? Por isso que a gente não fala nas lives. A segunda coisa que a gente quer trazer para a loja, que a loja saia de lá, saia do evento tendo essa visão, é do seu novo plano, né? Como replanejar a loja. Então, no momento que tu te dá conta que tu não está onde tu deveria estar, ou tu não tem os direitos que tu acha que tinha que ter, e tu não está prestando atenção naquilo que deveria estar prestando atenção, que não está controlando o que deveria controlar, ou que está fazendo o que não devia fazer. Quando a gente muda as premissas, muda-se a conclusão. Então, se eu vou mudar as premissas, né? Se eu vou mudar todas não, mas uma boa parte das premissas de onde a loja está, com certeza a gente vai precisar mudar as conclusões que foram para dentro do plano de negócios. E aí, esse plano de ação daqui para frente, ele sofre alterações. E eu não posso simplesmente jogar para o lojista que sofre alteração sem entregar essa alteração, né? Eu não posso chegar, bagunçar toda a casa e vou dizer assim, ó, vamos fazer uma faxina, levantar todos os móveis, fazer toda a bagunça e sair, né? E deixar o lojista sozinho lá no meio da bagunça. Não, a gente traz todas essas novidades, essas ideias, essas informações novas e organiza elas dentro de um plano. Então a gente passa a organizar e tornar isso algo executável, né? Então, essa seria a segunda questão que a gente precisa, que a loja vai sair de dentro desse evento sabendo, né? Organizado. Então, eu faço a bagunça, eu mostro outras coisas, mas eu replanejo isso para não entregar algo, não vou dizer inútil, mas muito difícil de compreender e de conduzir daqui para frente, enfim, né? E a terceira questão que a gente traz dentro do evento e que a loja sai de lá tendo condições, né, de iniciar é como negociar com o shopping. Então, porque o que eu vi em 100% das lojas endividadas que chegaram até mim? Elas pedem desconto, o desconto é temporário, ou seja, a cada mês, a cada 3 meses tem que ir lá conversar com o shopping, se humilhar e pedir a renovação desse desconto, e a dívida passada está parcelada. Mas não existe aí, né, uma efetiva alteração na situação, né? E essa negociação ela não pode abarcar simplesmente a dívida e o valor que vai ser pago daqui para frente. Ela precisa trazer outros elementos para dentro dessa negociação. A loja precisa trazer outros elementos para dentro dessa negociação, para essa negociação atingir
o que vai gerar lucratividade para a loja, o que vai gerar recurso, o que vai gerar faturamento para a loja. Que lucro, né, é uma palavra um pouco forte às vezes para falar. Então vai gerar um aumento efetivo de faturamento. Não tem como você ficar no mesmo lugar que você está fisicamente, né? A loja no mesmo lugar, vendendo as mesmas coisas para as mesmas pessoas que estão passando ali, e achar que por alguma obra do acaso vai mudar o faturamento. Aí você vai lá, parcela a dívida, reduz um valor mensal e tal, mas não movimenta, não atua naquilo que vai gerar faturamento para a loja. Então, a negociação com o shopping, ela precisa abarcar outras questões da loja, né? E mostrar para o shopping de uma forma, na linguagem do shopping, de uma forma que ele realmente dê ouvidos, né? E dê importância para incluir nessa negociação e daí sim, negociar algo específico que realmente vai trazer um benefício para a loja. Porque não adianta a gente mudar, né, a situação dos valores a serem pagos se a gente não aumenta o valor que entra dentro da loja, não é mesmo? Então, essa é a questão, né, da gente fazer. Gente, assim, ó, eu tava olhando o alcance dos meus conteúdos aqui e eles caíram absurdamente. Eu acho que eu tô em Shadowban. Se vocês puderem compartilhar a live, compartilhar os stories, depois compartilhar lá o conteúdo, enfim, porque eu acho que o Instagram me colocou um pouquinho de lado dentro da distribuição dele, né? Eu acho que até depois daqui eu vou abrir uma live lá no TikTok, porque... E agora eu falei essa palavra, então agora que ele me põe no... E assim, o conteúdo não chega para as pessoas, né? Um monte de lojista começou a me seguir, acompanhar aqui nas últimas 2 semanas, e aí o Instagram simplesmente não entrega para eles. O pessoal nem sabe que eu tô em live, né? Então, quem quiser aí, que puder compartilhar, enfim, compartilhar conteúdo, olhar os stories, depois compartilhar os stories, comentar, para dar uma movimentada, quem sabe eu destravo isso aqui. Mas enfim, esses são os 3 pontos que a gente vai tratar amanhã e que a loja precisa sair sabendo do evento, né? Já é o 4º webinar que a gente faz, dos outros 3 foi de muito sucesso, assim, no sentido de que os lojistas realmente sentiram uma transformação, sentiram uma alteração, colocando os planos em prática, né? E então são essas 3 questões. Primeira, da clareza da situação do shopping, do mercado de shopping centers e tudo mais. Segundo, um plano, um replanejamento em cima dessas novas informações, né? E terceiro, como construir, né, como construir uma negociação com o shopping center que abarque mais do que simplesmente parcelamentos, né? Que atinja outras questões também. Como fazer essa organização da loja e apresentar para o shopping, né? Porque todas as lojas que a gente conseguiu negociar, que a gente conseguiu alterar, que a gente conseguiu manter no shopping, nós passamos por uma reestruturação interna para poder levar para o shopping uma proposta nova, né? Uma proposta diferente, para ser aceita, né? E tivemos que fazer adaptações e tudo mais. Adaptações essas que hoje já são bem menos quantidade, né, do que as primeiras que eu comecei a fazer. E as questões que levam a uma negociação melhor, né? Porque assim, quando a gente fala dessas 3 questões importantes aqui, a gente tem que partir da seguinte ideia, né? Não é fácil a gente empreender, não é fácil empreender em shopping center e não é fácil refazer o planejamento, um novo plano de ação. Muito menos colocar tudo isso em prática. Não é simples, não é de uma hora para outra, a gente tem que mudar muito mindset, a gente tem que, né, mudar muita coisa, a gente tem mais trabalho ainda do que a gente já tem atualmente. Então, é pesado, é um fardo bem pesado para o lojista carregar. Então, se a gente não sabe aonde a gente está
onde a gente vai chegar com tudo isso, né? Se a gente não entende como que a loja vai ficar depois do evento, o que esse evento pode contribuir para a loja e aonde a loja precisa chegar, qualquer percalço no meio do caminho, qualquer sobrecarga em relação a tudo isso, vai fazer o lojista desistir. Então, a gente precisa ter muito clara como que a gente quer deixar essa loja, esse empreendimento, para que a gente construa o plano para chegar até lá. E nesse meio do caminho, por mais que aconteçam coisas que não estavam previstas, por mais que tenha mais dificuldade ainda, por mais que tenha alguns pequenos fracassos antes de ter vitórias, a gente sabe que a gente está indo para aquela direção. Então a gente precisa construir a visão de onde a gente quer chegar para a gente conseguir suportar esses desafios do caminho. E outra, para a gente determinar no meio desse caminho quais são os marcos que a gente precisa alcançar, né? Pequenos marcos que nós vamos alcançando para quando a gente atinge cada um desses marcos, nos motivar a continuar, né? Porque nada motiva mais do que o progresso, né? Nada nos traz mais incentivo para continuar do que nossas próprias conquistas no meio desse caminho. Então, se eu tenho, daqui um mês a loja tem que estar assim, daqui 2 meses ela tem que estar assim, daqui 3 meses eu tenho que fazer isso, se eu não definir quais são os pequenos passos até eu chegar onde eu quero, eu não vou perceber que eu tô andando, eu não vou perceber que eu tô crescendo e eu vou me desmotivar, né? O lojista vai se desmotivar e isso é comprovado por dezenas de lojistas que eu já atendi até hoje, né? Não sei se bateu 100 já, eu ainda não fiz essa conta, mas a gente tem que fazer esses marcos, a gente tem que, para quando eu pegar, né, a ficha, ali eu mostrar, olha, não, mas nós já conseguimos isso, então é um detalhe aí que deu errado, mas nós vamos corrigir, vamos seguir, porque senão parece que a gente não sai do lugar, né, parece que a gente está patinando. Então guardem essas frases, né? A gente precisa construir a visão de onde a gente quer chegar, né? Para conseguir suportar esses desafios no meio do caminho e principalmente porque o nosso próprio progresso, pequenos progressos, ele nos motiva a continuar, né? E a loja ela vai sair do webinário principalmente com a clareza da onde você quer chegar. Porque hoje você pode estar pensando assim, muitos lojistas participaram do webinar, entraram no webinar dizendo, não, eu quero brigar com o shopping, eu quero processar o shopping, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e saíram do webinar com um plano. Teve lojista que entrou pro webinar pensando assim, não, a minha única solução no mundo é conseguir dinheiro para manter a loja, mas ele acabou encerrando a loja naquele shopping e abrindo em outro, ou abrindo na rua, ou em alguns casos encerrando a operação, ou em outros casos vendendo aquela operação, né? Então existem diversas soluções que a gente mostra ali dentro do webinário, dentro do segredo dos shoppings revelado aos lojistas, a gente mostra ali, né, que há inúmeras saídas para a situação que você está, porque por mais pesada que ela seja, tem mais de uma solução para isso. E aí quando a gente define aonde a gente quer chegar, a gente constrói o plano, a gente executa esse plano e a gente vai organizando as coisas, né? E com certeza daqui 6 meses você vai agradecer por ter estado no webinário, porque pensa se antes de você empreender no shopping, antes de você começar nessa empreitada, alguém tivesse sentado contigo de verdade e te explicado tudo o que poderia acontecer. Com certeza você não estaria nessa situação, você estaria muito melhor, talvez com mais de uma loja, né? Porque é possível sim. A gente trabalha com a formação de rede também, a gente aponta os shoppings onde vale a pena ter o empreendimento, a gente movimenta, né, várias questões
com os lojistas. Então, com certeza a tua loja daqui 6 meses ela vai estar, ou a tua loja ou não, ou sem loja, né? Você vai estar muito melhor do que você está hoje. A gente trabalha para isso, né? Contribuir aí com esses esclarecimentos e com essa assessoria. Então, gente, eu espero vocês amanhã no 4º webinário. Como eu expliquei aqui para quem já estava na live, o Instagram ele tá derrubando o meu alcance. Então, se vocês puderem compartilhar os vídeos, compartilhar o conteúdo, os stories, enfim, para dar uma movimentada aí, porque tem muito lojista que começou a me seguir nessas últimas 2 semanas. Começou até a interagir, mas eu acho que o Instagram não entregou mais e eles vão acabar perdendo o evento, né? Então, divulguem aí, espalhem esse conteúdo, porque com certeza vai fazer muita diferença para as pessoas. Todos, absolutamente todos os lojistas com quem eu já conversei, eles sempre falam, né? Por que eu não te conheci antes? Por que eu não vi ter conteúdo antes? Por que a gente não conversou antes? Né? Então, vamos divulgar, né? Porque tem hoje no Brasil, existem quase 700 mil lojistas, né? Então, com certeza esse conteúdo precisa ser divulgado, tá bom? E amanhã, então, eu espero vocês no evento às 8 horas da noite. O link de inscrição está na minha bio. É evento fechado, não vai ser live no Instagram, não vai ser live no YouTube, é fechado no Zoom. Então, quem não tiver inscrito não vai receber o link de acesso, tá? Então, convida as pessoas, mostra o conteúdo, o link do Instagram aí para se inscreverem no evento, senão eles não vão receber o link para participar, para entrar no evento amanhã à noite, tá certo? E o link vai ser entregue para vocês amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até umas 7h30 já vai estar todo mundo com o link, ou nos e-mails ou nos grupos do WhatsApp, tá certo, gente? Boa noite, obrigada pela audiência, até amanhã!